Olá pessoal, meu nome é Felipe, sou formado em Engenharia Agrícola e Ambiental pela Universidade Federal de Viçosa, possuo mestrado e doutorado em também Engenharia Agrícola, com foco em Mecanização Agrícola, também pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente sou professor da FASU, das Faculdades Associadas de Uberaba, nas áreas de Máquinas Agrícolas, Mecanização Agrícola, Automação e Instrumentação, Instalações Rurais e também na área de Telemetria. Bom, nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre manutenção de tratores agrícolas. Antes de nós falarmos das manutenções específicas, nós temos que falar que existem basicamente três tipos de manutenções: as manutenções preventivas, as manutenções corretivas e as manutenções preditivas. O que seria cada um desses tipos de manutenções? Começando pela manutenção preventiva. A manutenção preventiva é aquela que nós realizamos a cada período de tempo. Geralmente são manutenções que estão explicitadas lá no manual do fabricante. Manutenções que vão acontecer diariamente, semanalmente, mensalmente, semestralmente e anualmente. As manutenções corretivas, diferente das preventivas, são manutenções cujo meu equipamento ele apresenta algum tipo de falha ou quebra de algum componente. Nesse caso, nós temos que parar o nosso equipamento para que nós possamos, aí sim, fazer aquela devida manutenção. Para a manutenção preditiva, ela é um pouco diferente. A manutenção preditiva, nós temos que avaliar alguns parâmetros na máquina e ver se nós vamos ou não fazer a troca daquele determinado componente. Por exemplo, se eu já constato que há um ruído vindo ali de uma correia do alternador, eu não vou esperar essa correia dar problema para poder trocá-la. Então eu já troco antes que essa correia venha a estourar. Então, pessoal, essas manutenções, geralmente, nós vamos dar preferência para as manutenções preventivas. Significa que, num sistema de produção, nós nunca teremos manutenções corretivas? Não. O sistema de produção ele é bem imprevisível, ainda mais na agricultura. Então, possivelmente, algum tipo de manutenção corretiva nós vamos ter. Porém, realizando as manutenções preventivas, nós conseguimos manter a integridade do equipamento e tentar espaçar um pouco mais essas manutenções corretivas. Pessoal, então vamos falar um pouco sobre as principais manutenções preventivas que nós temos que realizar nos nossos equipamentos. Claro que as manutenções preventivas, elas são bem específicas de fabricante para fabricante, mas existem algumas que são comuns e todo engenheiro agrônomo, engenheiro agrícola ou técnico agrícola deve conhecer. As manutenções preventivas, elas podem ser divididas em manutenções diárias, manutenções semanais, manutenções mensais, semestrais e anuais. Geralmente, como são várias operações, várias manutenções que nós temos que realizar, o que vai nos auxiliar muito é um checklist de manutenções. Então aqui na minha mão nós temos um checklist onde nós podemos, através do checklist, ver qual que deve ser a manutenção que nós temos que fazer e, se eu já fiz aquela manutenção, eu dou um OK aqui no checklist. Ok? Então eu vou começar explicando sobre as manutenções diárias. As manutenções diárias são basicamente através do checklist, verificação do nível de óleo, verificação dos filtros de ar, drenagem da água e impurezas do filtro sedimentador, limpeza externa do radiador principal e da ventoinha, verificar o nível do líquido de arrefecimento e também realizar o abastecimento do tanque. Pessoal, então agora nós vamos fazer a verificação do nível de óleo desse trator. Manutenção essa que é uma manutenção diária. Então, sempre antes do serviço, a gente tem que fazer essa verificação. Onde que nós fazemos essa verificação? Nós temos que identificar onde se localiza o cárter do motor do trator. Geralmente no cárter, nós vamos ter uma vareta onde nós podemos fazer essa verificação de óleo. Então basta nós retirarmos a vareta de óleo, nós limpamos essa vareta de óleo, voltamos com ela aqui para o trator e verificamos o nível de óleo na vareta. Esse nível ele tem que estar entre uma marcação mínima e uma marcação máxima. Além de verificar o nível, eu também tenho que verificar a consistência desse óleo e também a sua
cor, porque isso pode me indicar se esse óleo já está passando do ponto ou se ele já está queimando dentro do motor. Bom, outra verificação que nós temos que fazer é a verificação dos filtros de ar do trator. Geralmente os tratores mais modernos, eles vêm com um filtro de ar seco, ou seja, um filtro de ar seco é aquele cujo elemento filtrante é um filtro de papel, como esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Onde que esse filtro está localizado? Geralmente esse filtro fica localizado aqui no começo do sistema de admissão do trator. Nós temos a carcaça aqui do filtro e nós podemos retirar esse filtro da carcaça. E como que é feita a limpeza desse filtro? Nós vamos utilizar um compressor de ar e vamos soprar o filtro de dentro para fora, retirando as impurezas dele, retirando aquilo que obstrui a passagem de ar para o motor. Após realizarmos a verificação do nível de óleo e também a verificação dos filtros de ar, nós temos que retirar a água do copo sedimentador do nosso trator. O copo sedimentador nada mais é do que um filtro de combustível, que filtra o combustível, retirando a água dele. Esse copo sedimentador, ele fica localizado bem próximo aqui ao nosso motor, onde aqui embaixo nós temos uma mangueirinha, um parafuso, que nós podemos desrosqueá-lo para que a água possa ali sair, ser drenada nesse filtro. Quando eu verificar que agora está pingando óleo diesel ali em vez de água, é porque eu consegui drenar, fazer a sangria de toda a água do meu copo sedimentador. É sempre importante nós mantermos alguns sistemas do trator limpo, tá? Para que ele possa funcionar com a sua máxima eficiência. Um desses sistemas é o radiador e a ventoinha ali do radiador. Nós temos que fazer essa limpeza diariamente. Pode ser feita com ar comprimido, sendo jogado tanto no radiador quanto ali no ventilador, ou eu posso também fazer essa limpeza com algum tipo de pincel de aço. Bom, a última verificação que nós temos que fazer diariamente é com relação ao líquido de arrefecimento. Existem tratores que possuem reservatório de expansão. Para fazer a verificação do líquido de arrefecimento em tratores que possuem reservatório de expansão, basta nós vermos se o líquido está dentro ali dos níveis mínimo e máximo de líquido de arrefecimento. Já tratores que não possuem reservatório de expansão, nós podemos fazer isso diretamente através do radiador. Claro que nós temos que estar com o motor frio para que nós possamos evitar alguns acidentes. Com o motor frio, nós vamos desrosquear a tampa do radiador e fazer a verificação do nível desse líquido de arrefecimento. Bom, partindo agora para as manutenções semanais, a primeira delas é a manutenção da verificação do nível de tensão da correia do alternador. A correia do alternador, ela não pode trabalhar nem muito folgada, nem muito esticada. Então nós fazemos essa verificação através de um toque ali na correia. Então nós apertamos aqui a correia do alternador e se ela ceder entre 1 a 2 centímetros, é porque ela está com uma tensão boa. Se eu faço o toque nessa correia e ela não cede nada, é porque ela está trabalhando muito esticada. E isso pode ser ruim, pois a tensão nela vai ser tão grande que ela pode estourar. Agora, se ela estiver trabalhando muito folgada, ela não vai conseguir transmitir a força para o radiador, para o alternador, desculpem, e o alternador ele não vai fazer a sua função, que é gerar energia para todo o sistema do trator. Bom, próxima manutenção semanal que nós temos que realizar é a lubrificação dos pinos graxeiros do trator. Geralmente, no manual do fabricante, vai estar informando a localização de todos esses pinos, no qual nós temos que engraxar utilizando aqui uma bomba graxeira. Geralmente, esses pinos eles ficam localizados em locais onde o movimento ali não é muito alto, não tem uma rotação muito alta, né? Logo, em vez de engraxar isso, de lubrificar com óleo, nós vamos passar graxa. Logo, nós vamos utilizar esse equipamento para isso. A verificação da carga da bateria também é uma manutenção semanal muito importante. Nós temos basicamente dois tipos de bateria nos tratores agrícolas. As baterias blindadas e as que não são blindadas. Nas baterias blindadas, a verificação é realizada com multímetro, vendo ali qual que é a carga remanescente na bateria.
Já nas baterias que não são blindadas, geralmente nós conseguimos repor o líquido, o ácido que compõe essa bateria. Então você vai ver ali o nível de líquido, de água para a bateria que está na bateria, e se esse nível estiver abaixo do esperado, nós podemos utilizar água para a bateria para poder completar essa água, esse líquido, para que a bateria possa funcionar de forma correta. Para que nós possamos fechar as manutenções semanais, nós temos que fazer a verificação do nível de pressão dos pneus do trator. Geralmente, esses níveis de pressão estão especificados no manual do operador ou no manual do equipamento. Então, com a ajuda de um manômetro, nós vamos verificar através aqui dos pinos de verificação para ver se o nosso pneu está trabalhando ali na calibragem correta. Para fechar essa parte das manutenções semanais, nós também temos que verificar o aperto das porcas que vão compor aqui os nossos rodados. Uma vez que, com o trabalho intenso, essas porcas elas vão afrouxando e, com o passar do tempo, se eu não apertá-las, eu posso começar a perder porcas ali durante a minha operação.